Existe um nome sobre todo nome, e esse nome é poderoso, sim. Jesus, Jesus, aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. E Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vive, está para sempre. E Jesus, ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Celebre ao Cordeiro que venceu. Ele é digno de louvor. Aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vive, está para sempre. Jesus, ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Deixa eu falar um negócio pra você. Isaías teve a experiência de participar de um culto no céu. E quando ele chegou lá, ele viu anjos com 6 asas. Com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam e diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O interessante é que o adorador não aparece, quem aparece é o adorado. O meu pedido hoje é que se ouça na terra o mesmo som que é entoado lá em cima. Se você puder, levante a mão pra cima, porque nós vamos dizer: Santo, 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 Santo. A terra vai ouvir o que o céu está cantando. Levante a mão, meu Deus. Que se ouça
santo, Jesus. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te louva. Tu és adorado, tu és adorado. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Eu vou deixar você fazer o que está sentindo. Você celebrava o Jesus que ressuscitou e venceu. Oh, de cantar, Abaxévia. É impossível não sentir a presença do Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai, por ter morrido na cruz ali. Senhor, nos dado outra oportunidade, Senhor, da salvação. Ah, Senhor, de nos arrependermos dos nossos pecados, meu Pai, e buscar uma vida em santidade na Tua presença. Meu Pai, muito obrigada, Jesus, por não desistir de nós, Senhor, mesmo sendo falhas, sendo pecadoras, meu Pai, como nós erramos. O Seu amor nos constrange, meu Pai, o Seu amor nos constrange, mesmo errantes, o Senhor não desiste de nós. O Senhor está todos os dias de braços abertos, esperando, Pai, ouvir a nossa voz, a voz de adoração, a oração, a falar contigo, meu Pai. Quantos estão dispersos, Senhor, buscando, Pai, coisas que não edificam, meu Pai, perdendo, Senhor, tempo. Pai, mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos, nós estamos aqui porque reconhecemos, meu Pai, oh Deus, que sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer, meu Pai, Tu és tudo para nós. Jesus, Tu és tudo para nós, Jesus. Pai, eu te peço nesta madrugada, Pai, como o Senhor nos encontrou, encontra os nossos também, Senhor, encontra os corações dos nossos também, Senhor, aqueles que ainda não te servem, meu Pai. Os nossos filhos, Pai, quantas mães estão aqui, que os filhos estão afastados da Tua presença, encontra os corações nesta madrugada, Senhor. Oh Deus, faz um milagre, meu Deus. Senhor, que os nossos filhos venham ter sonhos proféticos, que os nossos filhos venham ter, Senhor, um encontro com o Senhor. Revela a eles, meu Pai, prepara o caminho, prepara o cenário, prepara a situação a qual eles tenham, Senhor, reconhecer que só o Senhor é Deus. Os nossos esposos também, Senhor, mulheres que estão aqui, Senhor, que têm clamado pela sua família, clamado, meu Pai, pelo seu esposo, Senhor, faz um milagre, Deus querido. Conforme nós fomos alcançados, porque alguém orou por nós, meu Pai, nós estamos orando aqui, Jesus, pela nossa família, entregando, meu Pai, o nosso bem mais precioso, que é a nossa família.
Deus, o nosso ministério, Pai, começa dentro do nosso lar. Nos ensina, Senhor, nos ensina a ser mãe melhores. Nos dá sabedoria, nos dá estratégia, Senhor, para ganhar os nossos, meu Pai. Que os nossos esposos venham ver em nós, Pai, mulheres de Deus, mulheres tementes ao Senhor, mulheres, Pai, amigas, que eles podem contar, Pai, que eles venham ter segurança, Pai, em nome de Jesus, faz o milagre, Deus querido. Deus, nós entendemos que a oração, meu Pai, a oração, Pai, é a chave da vitória, por isso estamos aqui, Senhor, a clamar ao Senhor pela nossa família, esse propósito, Senhor, essa campanha que nasceu primeiro, Senhor, no teu coração. Ah, Deus querido, a nossa família no altar do Senhor, meu Pai, nós vamos clamar todos os dias, nós vamos clamar, nós vamos profetizar, Senhor, a nossa família no altar do Senhor, servindo ao Senhor com amor, como aquela viúva, meu Pai, ó Deus, que incomodou aquele juiz iníquo, Senhor, que não confiava e nem acreditava em Ti, Senhor, e ele escutou aquela mulher, Pai, e agiu, e eu creio, Pai, que o Senhor está nos escutando nesta madrugada, porque nós estamos batendo na porta, Pai, a Tua palavra diz, batei, bateis, abri-se-vos-á. Oh, meu Pai, nós cremos, Pai, que o Senhor está nos ouvindo, Pai, e nós vamos viver milagres, Senhor. Nós já temos vivido milagres e eu creio que o Senhor vai trazer, Senhor, a existência, aquilo que ainda não existe na vida das minhas irmãs. Pai, eu profetizo, Pai, que eu almejo o coração de cada uma que aqui está, Senhor. O desejo do profundo do coração de cada um que aqui está, Senhor. Pai, age em nosso meio. A Tua palavra diz, Pai, para que entregarmos a nossa vida, entregue os Teus caminhos na mão do Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor está movendo, Pai, em nosso favor. Eu creio, Jesus querido, que nós estamos aqui, Pai, como a Tua palavra diz, levanto os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai, a Tua palavra diz que não, o Senhor não nos deixará vacilar o nosso pé, aquele que nos guarda não tosquenejará, o Senhor não tem tosquenejado e nem dormido, o grande de Israel, o Senhor tem visto a aflição do Teu povo, o Senhor tem visto a aflição das Tuas filhas, e o Senhor tem guardado, Pai, entrada, saída, direita. Ah, meu Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor, Deus vivo, que tem visto, Pai, e tem contemplado, Pai, todas as dores, as tristezas, as angústias que as Tuas filhas têm vivido. E o Senhor está nesta noite trazendo resposta para cada uma de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo e creio. Pai, eu tomo posse da minha vitória. Irmãs, quem quer orar, levanta as suas mãozinhas, vamos continuar orando nessa mesma presença do Senhor. A Lawane já levantou a mãozinha. Quem mais vai orar? Karen, aleluia, Damiana, vamos orar. Lawane, pode orar, minha amada. Amém. Pai do Senhor Jesus a todas, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, meu Pai, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque é o Teu reino, é o poder e a glória para todos sempre. Pai, quero Te louvar junto com as minhas irmãs, quero Te glorificar, Te bendizer. Aleluias, o quão poderoso, grande, fiel, tremendo, aleluias, o Senhor é. Pai, eu Te louvo, eu Te engrandeço, Te agradeço. Pai, perdoa pelas nossas falhas, transgressões, pensamento, gesto, atitude, olhares, Senhor, meu Deus, algo, Pai, que entristeceu o Senhor e o Espírito Santo. Estamos aqui para pedir perdão e nos arrepender, Pai amado, Pai maravilhoso Deus. Senhor, estamos na Tua presença, Senhor, para Te apresentar as nossas causas impossíveis diante de Ti. Pai amado, hoje eu quero apresentar, Pai, a cada uma que está aqui na live. Hoje eu quero apresentar, Senhor, a cada causa impossível, Pai. Sabemos que causa impossível é só para o Senhor. Causas impossíveis só o Senhor pode agir. Só o Senhor pode bradar. Só o Senhor pode operar. Só o Senhor pode manifestar.
o teu poder, o teu milagre, a tua glória sobre as nossas vidas. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, que nessa madrugada o Senhor possa fortificar as minhas irmãs, renovar as minhas irmãs, fortalecer, capacitar as minhas irmãs. Pai, cada uma que entrou aqui entrou com um propósito. Cada uma que entrou aqui, Senhor, entrou, Pai amado, com uma causa, Pai. Uma causa essa que só, Pai amado, o Senhor pode mover. Só o Senhor pode mudar a sentença. Só o Senhor pode mudar a história, Pai. Só o Senhor pode mudar o cenário. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, bem sabemos, Pai amado, Pai maravilhoso Deus, aleluia, que em tudo dai graça. Senhor, nos ensina a te adorar como Paulo fala, aleluias. Adorar a Deus no meio da adversidade, adorar a Deus no meio da crise, adorar a Deus no meio da enfermidade, adorar a Ti, Senhor, meu Deus, no meio da circunstância, da impossibilidade, Senhor. Aleluias, porque gratidão, ela revela caráter, Senhor, meu Deus, diante do reino. E é isso que nós estamos aqui fazendo. Aleluias, obrigado por esse dia, pelos nossos dias. Obrigado, Senhor, porque deitamos, dormimos e acordamos, e a tua graça, a tua misericórdia nos sustentou e nos alcançou, e estamos aqui na tua presença. Aleluias. Obrigado pelo livramento. Se estamos aqui foi porque o Senhor guardou. Foi porque o Senhor livrou, foi porque o Senhor sustentou, foi porque a tua graça, a tua misericórdia, Pai, ela nos alcançou. Senhor, meu Deus, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, aleluia, porque o Senhor nos livrou da queda, do AVC, do infarto. O Senhor nos livrou da bala perdida, do assalto do homem perverso, sanguinário. Aleluia, da mão, Pai amado, de Satanás. É o Senhor que nos guarda, porque ora, se não fosse o Senhor conosco, ora, diga a Israel, Satanás, inimigo das nossas almas, já tinha nos tragado, mas o teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Estamos aqui, Pai amado, orando, Pai, pela causa que só o Senhor pode agir, Pai. Estamos aqui orando, Pai, pelo impossível, mas também estamos aqui, Pai amado, de joelho, Pai amado, aleluias, fazendo o possível, aleluias, porque a tua palavra, ela fala lá em Jeremias 33:3, aleluias, que Jeremias, aleluias, ele estava dentro do cativeiro, Jeremias estava dentro da prisão, aleluia, cercado, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai amado, soldados, mas nos versículos abaixo fala, aleluias, Jeremias, mesmo estando na prisão, mesmo estando em cárcere, em situação de perseguição, clamas a mim e responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aleluia, tua palavra vai nos ensinar no meio da adversidade, clamar, buscar, suplicar, se humilhar. Aleluia, e o Senhor garante a resposta. Então, Senhor, meu Deus, toma, Pai, a cada causa aqui em tuas mãos. Olha aí esse cativeiro espiritual. Olha aí esse cativeiro da bebida, da droga, aleluia, olha aí esse cativeiro, Senhor, do vício. Olha aí esse cativeiro da mágoa, do ódio. Olha aí esse cativeiro, Senhor, meu Deus, que essa mulher não consegue muitas das vezes se libertar. O Senhor tem poder de entrar. Muitas das vezes estamos como aquela mulher há 18 anos, aleluia, com o espírito, Pai amado, andando encurvada, com o espírito, Senhor, meu Deus, nas costas dela. Aleluia, para muitos, aleluia, era uma enfermidade qualquer. Mas o Senhor viu, Pai amado, que não era, aleluia, uma enfermidade da terra, e sim uma enfermidade espiritual que estava deixando aquela mulher encurvada. E muitas das vezes a adversidade nos deixa encurvada, desanimada, exausta, cansada, aleluia, abatida, aleluia, mas o Senhor só deu uma ordem, aleluia, para aquele demônio sair das costas daquela mulher. E aquela mulher, aleluia, ela foi curada. E eu creio, Pai, que cada uma que está aqui nessa madrugada será curada e libertada de todo mal que não provém de ti, de todo desânimo, de toda frieza, de toda fraqueza, de todo cansaço, de toda anemia, de toda fadiga, aleluia, de toda enfermidade, todo jugo, toda seta, toda obra ao contrário, não nos sucederá e nem praga alguma chegará na nossa família, para a glória de Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe Lauane, mulher de guerra, mulher de oração. Damiana, pode estar orando, minha amada. Graça e paz às irmãs.
Aleluia, Jesus. Soberano e eterno, bendito Deus, ó Pai, diante da tua presença, Senhor, meu Deus. Nesse início de madrugada que estamos, nesse início, Pai, de um novo dia, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, assim como diz a tua palavra, meu Deus, aleluia, Jesus, no livro de Jeremias, ó Pai, 18, que vai nos dizer a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: desce-te à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E disse, e desce à casa do oleiro, eis que ele estava, aleluia, Jesus, fazendo a sua obra sobre as rodas. Bendito seja o nome do Senhor, Pai. Né? Nós estamos aqui, Senhor, meu Pai, aleluia, descendo sim na casa do oleiro, reconhecendo que Tu és o oleiro e nós somos o barro, ó Pai, para que o Senhor Deus, cada dia, ó Pai, continue tirando de nós tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não Te louva, tudo aquilo que não te glorifica, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vem nos capacitando, vem nos fortalecendo, Deus Santo e Deus querido. Vem perdoando, ó Pai, os nossos pecados, nossas transgressões, as nossas iniquidades, ó Pai, nesta madrugada, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai visitando, meu Deus, cada lar, cada pessoa representada, meu Deus, nesta madrugada aqui, em uma só fé, em uma só concordância, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Vem capacitando as tuas filhas, vem orientando, meu Pai, vem fortificando, meu Deus, porque tem dias, ó Pai, que a nossa carne, meu Deus, parece que vai padecer, Senhor. E é a força que vem do alto, que vem nos renovando, que vem nos avivando, que vem nos dando ânimo, Pai, coragem. Aleluia, é através da tua palavra, Deus, que nós estamos, aleluia, fortalecidos, estamos de pé, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus Cristo. Nessa madrugada, meu Deus, eu quero entregar a cada criança, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Vai livrando, Pai, as nossas crianças, os netos das tuas filhas, Senhor, os filhos das tuas filhas, Pai, de porta de hospital nessa madrugada, Deus. Vai jogando por terra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade que não é tua, Senhor, em nome de Jesus, porque sabemos que as nossas crianças, meu Pai, são os futuros obreiros, futuros pregadores, futuros levitas da tua casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai guardando, vai dando saúde, meu Deus, vai livrando, Pai, em nome de Jesus, de amizades ruins, Senhor, que não te louva, meu Pai. Vai guardando a sua mente, o seu coração, meu Deus, de tudo aquilo que não é do Senhor, Pai. Também eu quero entregar a cada adolescente, Pai, que está neste momento, meu Deus, pensando em tirar a sua vida, dizendo que, aleluia, não tem mais sentido. Nós repreendemos pelo poder que há no nome do Senhor, meu Pai. Vai curando, vai sarando, vai libertando, vai levantando, Pai, para fazer a tua obra, Deus, em nome de Jesus Cristo, porque sabemos, ó Pai, que estamos diante de um Deus que trabalha na vida daqueles que nele confia, Pai, desde o início, aleluia, desde agora no meio que estamos vivendo e no fim sempre foi, sempre será o Senhor a trabalhar por cada uma de nós, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vai visitando causas impossíveis, meu Pai, nesta noite, vai visitando, meu Deus, causas do INSS, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai dando a vitória ao teu povo, Pai, nesta madrugada, em nome de Jesus Cristo, vem abrindo os nossos olhos espirituais, vem trazendo sobre nós a armadura do Senhor, que é o capacete da salvação, Pai, para guardar a nossa mente, aleluia, guardar os nossos ouvidos, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, vem cingindo os nossos lombos com a couraça da justiça, Deus, em nome de Jesus Cristo, vem trazendo, Pai, o escudo da fé, meu Deus, o cinto, meu Pai, aleluia, a sandália, que é a preparação da tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vem nos revestindo, que se cale-se toda a voz, meu Deus, aleluia, menos a do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós venhamos ter um ouvido sensível, um coração contrito e aquebrantado diante da tua presença, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, vem escalando todas as
as vozes que diz que, aleluia, o Senhor não está nos vendo, que nós não vamos conseguir, porque o Senhor nos vê sim, nós vamos conseguir, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, Pai, e cremos que no momento e no tempo do Senhor, Pai, nós iremos contar a nossa vitória em nome de Jesus, Senhor. Vem despertando os dons e talentos, Senhor, sobre as nossas vidas, para que possamos, meu Deus, ser como flecha na vida daqueles, meu Deus, que está, aleluia, Jesus, precisando de uma palavra, que nós venhamos ser pontuais, aleluia, que nós venhamos ter sensibilidade do Senhor aonde nós estivermos, ó Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor venha nos usar com toda a honra, com toda a glória que é para Ti, Senhor, que possamos ser mulheres, Pai, aleluia, temente e dependente do Senhor, Senhor. Guarda as Tuas filhas, livra, Pai, em nome de Jesus Cristo, da seta que voa ao meio-dia, meu Deus, dos dados inflamáveis, meu Pai, em nome de Jesus, vem capacitando mulheres, Pai, levantando um exército de mulheres que não se rende, que não se dobra, Pai, aleluia, perante ao mundo, mas se dobra diante de um Senhor, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que é o Senhor, Pai. Nos capacita, nos ajuda, nos orienta, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém, Damiana. Deus também continue te abençoando, mulher de oração, mulher de Deus. A Karen tinha levantado a mãozinha, nós temos mais 5 minutos. Karen, você quer orar? Você abaixou a mãozinha? Não sei se ela vai querer. Amém. Pode orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, em concordância com cada oração aqui já realizada nesta madrugada, meu Deus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, venha de encontro com as nossas vidas nesta hora, Pai, venha de encontro com o meu lar, com a minha casa, com a minha família, com a minha parentela, Senhor, de encontro com meu esposo, com meu filho. Ó Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade, estamos mais uma vez aqui na Tua presença, buscando ao Senhor, Pai. Tu és o Deus dos exércitos, Pai. Tu és aquele que pode todas as coisas. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Tu és um Deus maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tu és Emanuel, Deus conosco. Ó Senhor, seja exaltado e glorificado nesta madrugada, Pai, através de cada vida que aqui está se colocando, meu Deus, na brecha, intercedendo umas pelas outras, intercedendo pelos seus lares, se levantando como coluna espiritual, coluna de oração na sua casa. Ó Deus, continua nos dando força, nos dando graça, nos dando disposição, Senhor, para permanecermos firmes na Tua presença, Senhor, que os ventos, eles não venham, Pai, nos fazer nos afastar de Ti, que os ventos não venham nos fazer desanimar, não venham nos afligir, meu Deus, mas que nós possamos continuar crendo e confiando no Senhor, porque o Senhor é quem dá a última palavra, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é aquele que faz coisas que nós nem imaginamos, faz coisas que o ouvido não ouviu, faz coisas, meu Deus, que os olhos não viram, que não subiu ao nosso coração. O Senhor é aquele, Pai, que é o nosso amigo fiel, o nosso Abba. Ó, Senhor, o que seria de nós sem a Tua presença? O que seria de nós, Pai, se não fosse a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, meu Deus? Nos esconde, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, Pai. Nos faça descansar na sombra do Onipotente, Senhor. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o nosso baluarte, Pai. Ó, Deus, nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos nas Suas promessas, nós confiamos em Ti, Deus. O Senhor é aquele que pode todas as coisas, Senhor. Tu és aquele, meu Deus e meu Pai, que fala e cumpre. O Senhor é um Deus de obras completas. A boa obra que o Senhor já iniciou, o Senhor vai completar nas nossas vidas. Nós cremos na Tua fidelidade, Senhor. Ó, Pai, continua conosco nesta madrugada, se revela através da Tua santa palavra, fala aos nossos corações, Senhor, que cada uma aqui possa sair, Pai, edificada, regozijada na palavra do Senhor, edificada em nome de
Jesus, Senhor. Continua abençoando cada membro deste grupo, continua abençoando a missionária Ivone, Pai, cada irmã que aqui orou, que tiveram oportunidade, aquelas que estão intercedendo, Senhor, continua usando a vida delas como canal de bênção para honra e glória do teu santo nome, Pai. A tua palavra diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. E eu creio, meu Deus, que nada vai nos atingir, Pai. Eu creio em nome de Jesus, Pai, que nós veremos o castigo dos ímpios, Senhor, que nós vamos contemplar, Pai, e ver o castigo dos ímpios, como diz na tua palavra, Senhor, no Salmo 91. Nós cremos, Senhor, que nós vamos pisar o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor nos deu poder, Pai. O Senhor nos deu poder para pisar em escorpiões e cobras, e que nada nos fará dano algum. Que nós possamos ser mais ousadas na tua presença, Senhor. Que nós possamos ter na nossa casa a salvação, a libertação, a cura, a restauração sobre as nossas vidas e sobre cada um dos nossos. Em nome de Jesus, Senhor, continua conosco nesta noite, Pai, que teu nome venha permanecer sendo glorificado. Em nome de Jesus, porque nesta noite nós estamos aqui mais uma vez pedindo, buscando e batendo na porta, como diz na tua palavra em Mateus. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Nós cremos que a porta será aberta e o Senhor trará à existência aquilo que não existe. Em nome de Jesus, e o teu nome será glorificado, e nós vamos testemunhar do teu poder, Pai, porque o Senhor é conosco. Aleluia, glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia, eu creio nessa oração. Deus também continue te abençoando, Karen. Você é uma bênção. Nós vamos agora no momento da palavra, mas antes de passar a palavra para a missionária Marleide, a nossa irmã Marleide, que vai trazer o maná do céu fresquinho para as nossas almas, eu quero deixar aqui em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 55, que diz assim, né? Falou muito ao meu coração através do louvor que foi entoado no início da live, que eu senti fortemente a presença do Senhor, que diz assim: onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Glória a Deus por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor, que você creia e que eu também, que tudo que nós temos feito com amor, renunciando a este mundo, não é em vão. Deus tem vitória para entregar para cada uma de nós. Amém? Minha irmã Marleide, com a oportunidade, que Deus possa te usar com poder e graça. Mais uma oportunidade, né? Na nossa live, não é a primeira, acredito que é a segunda ou a terceira, se eu não me engano, mas você sempre muito bem-vinda. Amém? Amém. Saudar todas com a paz do Senhor Jesus. Estão me ouvindo bem? Qualquer coisa se cortar, você Amém. Agora Amém? está ouvindo. No início parece que tinha travado a tela, mas agora tá dando para ouvir. Amém. Saudar todas com a paz do Senhor Jesus. Vamos, eu acho que é a segunda vez que eu prego aqui na live, Mulheres que Oram, né? Nesta campanha tão importante, porque a nossa família, ela é um pilar, a nossa família é um princípio. E nós temos que lutar por ela, pelejar por ela, para que todos venham estar na arca, né? Amém? Então, o tema dessa... Eu já agradeço aqui a oportunidade de estar ministrando nesta live, abençoada pelo Senhor. Josué, capítulo 24. Eu vou ler a partir do versículo 14. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio.
e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Amém? O 24 diz assim, o versículo 24. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Louvado seja Deus por esta palavra. No começo do capítulo 24, nós vamos ver que Josué é usado por Deus. Nós vamos ver que Josué começa a proclamar a palavra na direção do Espírito Santo. Josué era um líder. Ele sempre esteve ao lado de Moisés. Desde lá do Egito, quando Deus levantou Moisés lá no Egito para andar na direção do Senhor, e Arão era o seu porta-voz, Josué esteve ao lado de Moisés. Ele percorreu todo o deserto. Ele foi um dos espias que foram enviados à terra de Canaã para espiar a terra, para olhar o tamanho da terra, se era muita gente, se era um povo forte, se era um povo fraco, trazer os frutos da terra onde Deus havia falado que manava leite e mel. Josué foi um dos que se levantou no meio dos 12 espias que voltaram da terra, trazendo do fruto, mas que a maioria deles olharam para a terra, olharam para o que havia na terra, mas eles só enxergaram os gigantes. É uma terra que mana leite e mel, tá aqui os frutos, mas lá tem homens altos, lá tem gigante. Nós somos como gafanhoto no meio desse povo. Não tem como nós entrar nessa terra. Mas Josué e Caleb se levantou no meio da congregação. Toda a congregação estava contra Moisés e contra Arão. Eles se levantaram no meio da congregação e disseram: o Senhor nos enviou para entrar nesta terra. Se o Senhor é conosco, nós iremos possuir essa terra. Nós vamos ver que Josué, aqui no capítulo 24, ele se levanta não com palavras dele, mas persuadido pelo Espírito Santo, a levantar um concerto no meio da congregação. Josué aqui já tem sucedido a Moisés. Eu não vou falar do percurso de Josué, mas só que Josué é líder. E ele começa a falar desde Terá, pai de Abraão, que foi homem de deuses, né, que adorava outros deuses, mas que no meio da família de Terá, Deus levantou Abraão para que fosse o primeiro, pela fé, a partir dele, a partir da semente dele, nasceu um povo de Deus. Olha só a misericórdia desde o começo do tempo. Nós vamos ver lá no livro de Gênesis, no capítulo 1. Deus fez o homem, Deus fez a mulher e disse: agora procriai e enchei a terra. Daí Deus já formou a família. O primeiro princípio do Senhor, além de nós obedecermos ao Senhor em primeiro lugar, amar a Deus em primeiro lugar, ao próximo como a nós mesmos, a família é um grande pilar de grande importância diante de Deus. Deus chama Adão e chama Eva para formar uma família. Nós vamos ver lá em Gênesis sobre a história de Noé.
O povo peca contra Deus, mas Deus vê Noé ainda como sendo justo na terra, e a partir de Noé, a semente da família continuar na terra. Noé faz a arca na direção do Senhor e coloca a sua família. Ele se importa com a sua família. Da mesma forma, devemos ser nós. Nós temos que nos importar com a nossa família, porque a nossa família é pilar. E o Espírito Santo falava ao meu coração: observe Josué. Josué era líder. Josué também se importou com a sua família. Ele já estava no fim do seu mandato, ele já estava no fim da sua liderança, porque ele já estava idoso, já perto de morrer. Mas ele se importa em fazer um concerto com o povo, e esse concerto está em a família obedecer ao Senhor. Eu não sei se vocês querem seguir aos deuses dos vossos pais, como os vossos pais seguiram antigamente da além do rio. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor me mostrava aqui sobre liderança. Você é liderança na sua casa. Você é pilar na sua casa. Você é coluna na sua casa. Você não deve abrir mão do seu lar. Você não deve abrir mão do seu esposo. Você não deve abrir mão dos seus filhos. Mas nós temos que pelejar e persistir para que eu e a minha casa venha servir ao Senhor. Eu sei que muitas mulheres que estão aqui não estão com toda a sua família no altar, na casa do Senhor. Mas está aqui, nesta campanha, está aqui pelejando para que o Senhor intervenha e troque um coração de pedra em um coração de carne, para que ao ouvir a palavra do Senhor venha crer, venha se converter. Nós vamos ver que lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo ele quer ir para a Ásia, e o Espírito Santo de Deus não permite que Paulo vá para a Ásia. Deus dá uma visão para Paulo. Paulo vê um homem e ele diz assim: atravessa a Macedônia e me ajuda. E vem me ajudar. Paulo obedece à voz do Senhor e vai para a Macedônia. Ele passa por vários obstáculos até chegar no propósito de encontrar aquele homem. Lídia se converte. Aquela mulher que tinha espíritos imundos se converte, mas ainda não era quem Deus mostrou para Paulo. Aleluia. Teve frutos no caminho do propósito. Teve também açoites no caminho do propósito. Teve também intervenções do inimigo no caminho do propósito. Mas Paulo e Silas perseverou. Lucas também estava com eles. Eles perseveraram. Paulo e Silas foram açoitados para que chegassem lá no presídio, aonde estava aquele carcereiro. Quando acontece o terremoto dentro daquela prisão, aquele homem quer se matar e Paulo diz: não faça isso porque estamos todos nós aqui. Mas aquele carcereiro chega para Paulo e diz assim: o que eu devo fazer para ser salvo? Para que a minha família seja salva? Para que eu seja salvo? Paulo diz para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E deixa eu dizer, a promessa do Senhor, a promessa da vida eterna não é só para você, é para você e sua casa. Eu sei que no meio do percurso nós vamos receber açoites, não como Paulo foi açoitado. Eu não sei se tem aqui alguém de outro país, mas aqui no Brasil, geralmente, nós não recebemos açoite por pregar o evangelho ainda. Mas nós recebemos açoites espirituais. Nós recebemos açoites em palavras. Mas nós devemos perseverar pela nossa casa, porque através de você, que é coluna na sua casa, a sua casa vai vencer, a sua casa vai conhecer a Jesus, a sua casa vai se converter, e eu profetizo como mulher de Deus, que você vai proclamar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O meu esposo, no momento, se encontra afastado do caminho do Senhor. Os meus filhos e eu servimos ao Senhor.
Mas eu profetizo, eu e a minha casa, ainda hoje eu falei para ele, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ei, seja a voz profética na tua casa. Não fica olhando para o seu cenário e profetizando desgraça. Não fica olhando para o seu cenário e dizer, que não tem jeito, eu já pelejei, eu faço isso, eu jejuo, eu oro. Não fique falando palavras profanas dentro do seu lar, mas tenha palavra de vida, tenha palavra de vida eterna, tenha uma boca profética, tenha um coração profético, tenha uma mente profética, profetize na tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué fala, eu e a minha casa. E o Senhor Jesus nos mostrava como coluna na nossa casa. E através da nossa vida, a nossa família virá para o Senhor. Através da nossa vida, que Deus nos levantou como profetisas, que Deus nos levantou como coluna na nossa casa para pelejar por ela. E nós venceremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo poderia ter falado para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus e você será salvo. Não poderia ter sido assim? Mas Paulo disse para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Porque a promessa do Senhor não é só para você, é para a tua casa. E o Senhor colocava no meu coração para falar sobre a importância de Deus na família. A importância de Deus ser o primeiro pilar na nossa casa. Como nós agimos na nossa casa. Como que os nossos filhos estão nos enxergando? Como que o nosso esposo está nos enxergando no nosso lar? Porque o nosso testemunho, ele gera vida. O nosso testemunho vai gerar salvação. Olha só, aquela mulher samaritana, ela estava lá no poço em um horário que ninguém iria porque era quente, e ela tinha vergonha do testemunho atual dela. Mas ela, lá naquele poço, ela conheceu a Jesus. A vida dela foi transformada. Agora ela passou não a beber do poço, mas ela passou a ser uma fonte. Aquela mulher largou o cântaro e saiu a proclamar a quem ela tinha conhecido, a Jesus. E através do testemunho daquela mulher, o povo vieram até Jesus. E muitos creram. E muitos se converteram através do testemunho daquela mulher. Então, o nosso testemunho dentro do nosso lar vai gerar vida no nosso lar. O Espírito Santo me trazia à memória a geração que nós estamos vivendo agora. Eu vejo muitos filhos conduzindo os pais. E isso me ensina a cada dia, eu não sou perfeita. Eu estou sendo moldada, transformada pelo Senhor. O Espírito Santo me falou que o meu esposo vai se converter pelo meu testemunho, que eu vou ganhar ele calada. E a palavra de Deus nos ensina a ganhar os nossos esposos calados. Porque nós entendemos que o profeta de casa não gera muito milagre. O profeta de casa não é honrado pelos seus. O próprio Jesus fala disso. Pelo que nós falamos, nem sempre nós vamos ter credibilidade diante da nossa família. Mas a forma que nós agimos, a forma que nós vivemos, o nosso testemunho vai nos dar credibilidade diante dos nossos familiares. Diante dos seus, não é o que você fala que vai ganhar almas para Jesus. Mas é como você vive que vai ganhar almas para Jesus. Porque é o teu testemunho que vai gerar salvação no teu lar. Como que os filhos estão vendo? O Senhor me trazia à memória, me mostrando crianças conduzindo seus pais. Eu tenho visto isso. Os pais têm sido levados pela vontade dos filhos. Os filhos têm conduzido seus pais naquilo que eles querem. Mas me diga uma coisa, eles sabem o que querem?
eles têm maturidade para conduzir os pais? Está errado. Eu não sei se tem alguém aqui que está sendo conduzido pelos filhos, não sei, mas o Espírito Santo falava isso ao meu coração. Não podemos ser conduzidos pelos nossos filhos. O celular hoje é uma arma boa nas nossas mãos, na mão de uma pessoa madura para evangelizar, para alcançar vidas. Mas também é uma ferramenta de Satanás na vida daquele que não tem maturidade para conduzir essa ferramenta. As crianças, elas querem ser movidas pelos jogos. Os jogos estão conduzindo elas e parece que é como... eu já vi até psicólogo falando sobre isso. É como se fosse uma droga na mente da criança. E é mesmo, eles se acordam atrás do telefone para jogar. Tá na hora do almoço, eles estão com o telefone na mão para jogar. Mas quem é que paga a internet da casa? Quem comprou o celular? Foram nós. É nosso. É nosso dever conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. É o nosso dever ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. Porque os nossos filhos serão a próxima geração. Se Jesus não voltar antes, eles serão os próximos profetas. Teve a irmã que orou aqui pelos nossos filhos, que serão os próximos profetas, os próximos pregadores, os próximos pastores, os próximos missionários, os próximos evangelistas, os próximos levitas. Mas como é que nós estamos conduzindo a nossa casa? Eu estou aprendendo também com essa palavra. Eu recebo a palavra que eu prego porque eu sei que é Jesus falando comigo. Eu sei que é o Espírito Santo me conduzindo e eu recebo para mim primeiramente. Porque antes da espada cortar aí, ela corta aqui porque eu tenho 2 filhos. Um pré-adolescente de 12 anos que faz 13 anos no próximo mês. E uma criança de 9 anos. Então eu tenho uma grande responsabilidade no meu lar e o Espírito Santo sempre me alertou sobre o cuidado com os meus filhos, porque às vezes a gente se deslecha. Às vezes a gente deixa, a gente se apega mais às nossas coisas, às nossas responsabilidades diante do reino de Deus. E às vezes a gente esquece do segundo pilar, que é a família. A família é o segundo pilar. Então nós temos que nos preocupar com o ensinamento que os nossos filhos estão vendo. Nós temos falado de oração, ou os nossos filhos têm nos visto de joelho orando? Porque às vezes a gente diz assim, vai orar. Vamos, coloca o joelho no chão e vai orar. Mas os nossos filhos têm nos visto orando? Os nossos filhos, o nosso esposo tem nos visto lendo a palavra, praticando a palavra, se preocupando em colocar em prática os princípios da palavra? Como que nós estamos se portando diante do nosso lar, diante da nossa família? Isso é muito importante, porque o nosso testemunho vai gerar salvação no nosso lar. Aleluia, louvado seja Deus. As horas já se avançam, eu tinha até colocado aqui uns versículos para a gente estar meditando neles. Olha, em Provérbios 22:6, vai falar, ensina o teu filho no caminho que se deve andar, e ele não vai se desviar dele depois. O Espírito Santo me mostrava, nós conduzindo as nossas crianças, porque um dia ele vai ficar jovem. E enquanto você tem filhos que ainda são crianças, que ainda está debaixo da sua autoridade, você tem a autoridade de obrigar a ir para a casa do Senhor. Porque nós que somos adultos, às vezes estamos na batalha dentro de nós mesmos, e o nosso corpo pede para ficar em casa, para não ir para a casa do Senhor. O nosso corpo, a nossa mente, às vezes nós não queremos adorar, às vezes nós não queremos cultuar. Quanto mais as crianças. Então é nós que temos o dever de ensinar, e vamos para a casa do Senhor. Muitas das vezes o meu filho diz assim, não, vou ficar em casa. Vou ficar em casa com o meu pai. Eu digo, não, você vai para a casa do Senhor, pode ir se arrumar agora. Porque enquanto nós temos autoridade sobre eles, nós podemos levar.
pode levar o seu filho à força para a casa do Senhor contra a vontade dele, porque ele ainda não sabe o que quer. Ele ainda não tem autoridade para discernir o que ele quer na vida dele. E você sabe que o mais importante é o Senhor. Então ensina o teu filho no caminho que se deve andar, enquanto você tem autoridade sobre a vida dele para o comandar. Porque os pais têm autoridade sobre os filhos, sempre. Pai é pai, mãe é mãe. Mas chega uma certa idade aonde endurece o pescoço e o pai encontra-se sem poder, de obrigação de levar a força, porque já passou o tempo. Por isso ensina o teu filho enquanto há tempo, enquanto você tem a oportunidade. Aleluias. Nós vamos ver em 1 Reis, capítulo 18, Elias se levanta diante de Acabe. Acabe diz: ei, perturbador de Israel. Elias diz: não, eu não sou perturbador de Israel, não. Perturbador de Israel é você. Agora convoca todo Israel para estar no monte e convoca também os profetas, 400 profetas de Baal e dos postos ídolos, porque eu vou estar lá. E Acabe obedece à ordem de Elias. E quando Elias se coloca lá no meio de todo Israel, Elias manda o povo escolher e deixem de cochear em 2 pensamentos. Escolha agora a quem vai servir. Se é a Deus, se vá a Deus. Se é aos ídolos, se vá aos ídolos. Porque olha só, não dá para nós fazer na nossa casa 2 adorações. Porque o Senhor não te divide com os ídolos. O Senhor não vai te dividir com outros deuses. Ele nos quer por inteiro, Ele quer o nosso lar por inteiro. Às vezes no nosso lar vai ter a voz de Deus e às vezes nós permitimos, muitas mães permitem até os filhos usar de som para colocar a música do mundo, para ser ali proclamado em meio à mesa palavras que não edificam. Romanos capítulo 12 vai dizer que a nossa mente tem que ser renovada pela palavra de Deus e não com o curso desse mundo. Então, o alimento espiritual que entra na nossa casa tem que ser da palavra de Deus para nos edificar, para nos conduzir no caminho do Senhor. Deus fala para Josué: medita na minha palavra de noite e de dia. Medita na minha palavra enquanto vai andando, medita na palavra do Senhor enquanto vai cozinhando, medita na palavra do Senhor em todo o tempo. Porque o Senhor sabe as batalhas que nós enfrentamos. O Senhor sabe o mundo espiritual como é. A muitos não é revelado o mundo espiritual porque não tem suporte para ver. Tem coisas que eu digo assim: não, Senhor, eu não quero ver, não. Eu não quero nem saber, meu Deus. Se for para mim ter o discernimento de se eu não puder fazer nada, Senhor, o Senhor me mostrou algo em sonho, e eu disse: não, Senhor, eu prefiro não ver. Tem coisas que nós não suportamos. O mundo espiritual, ele é verdadeiro, ele existe. E nós temos que nos preparar espiritualmente para defender a nossa casa. Aleluia. Então Elias se colocou a dizer: deixe de cochear em 2 pensamentos, porque não pode. Se a nossa casa cochia em 2 pensamentos, qual é o lado que está prevalecendo? Um dos lados vai prevalecer. E que seja o do Senhor. Que prevaleça na tua casa a palavra do Senhor. Que prevaleça na tua vida a palavra do Senhor. Para que o alimento que esteja na tua casa seja o da palavra de Deus. Em Juízes capítulo 17, nós vamos ver a história de Mica. Mica é um homem. A sua mãe guardava um dinheiro e o dinheiro foi roubado. E essa mulher começava a amaldiçoar aquele dinheiro, amaldiçoar quem pegou aquele dinheiro. Só que quem pegou aquele dinheiro foi o próprio filho. E quando o filho confessa para ela, diz: ó, mãe, aquele dinheiro aonde a senhora colocava maldição está comigo. E ela diz: bendito seja o Senhor. Ela nem se recordava, nem se lembrava das maldições que ela tinha jogado e no próprio filho, porque foi ele que pegou o dinheiro. Ela consagra aquele dinheiro ao Senhor, para que aquele dinheiro seja usado para fazer uma imagem de escultura.
aquela mulher não tem sabedoria, ela traz para casa dela maldição. Porque nem sempre um ídolo vai ser uma imagem de escultura. Tem muita gente guardando o ídolo no coração, exaltando mais a coisas materiais do que a Deus, colocando em primeiro lugar coisas do que colocar em primeiro lugar a Deus. Por que que essa mulher chegou a esse ponto? Porque nós vamos ver lá no livro de Juízes que o povo pecava contra Deus, aí o povo se arrependia, clamava a Deus, Deus levantava um libertador. Quando a terra se aquietava, o povo começava a voltar contra Deus de novo. Então, nesse tempo, não tinha juiz em Israel. Não tinha liderança. Oh, decantarabá, suri decantaramás. Será que você está entendendo aqui o recado do céu? Se a tua casa não tiver liderança, ela vai por água abaixo. Se a tua casa não for liderada por alguém que está diante de Deus, ela irá por algo abaixo. Porque você pode ter o ouro e a prata desse mundo todo, mas se Deus não tiver na tua casa, de nada vai adiantar. Se o Senhor não guardar a casa, em vão guardará o homem. Se o Senhor não tiver na sentinela, em vão vai guardar aquele que tiver. Porque é o Senhor que tem que ser o vigia da nossa casa, que tem que ser o guardião da nossa casa. Nós fomos plantados na casa do Senhor. E na casa, quem é plantado na casa do Senhor florescerá. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos ver que em Efésios, capítulo 6, vai dizer que os filhos devem honrar os pais. Só que como é que os filhos vão honrar os pais se ele não conhecer a palavra do Senhor? Os pais não devem irritar os seus filhos. Mas como que os pais não vão deixar de irritar os seus filhos se eles não conhecerem a palavra do Senhor? Já passou a hora, já chegou para encerrar. Mas deixa eu falar algo aqui. Há um tempo atrás, eu comecei a fazer campanha na minha casa com a minha família. Com meu esposo. Ele ainda não tinha nem aceitado o Senhor Jesus, voltado para os caminhos do Senhor. E através dessas campanhas que eu fui fazendo em casa, Deus foi trabalhando. Passou-se um tempo e eu relaxei. Meu esposo saiu dos caminhos do Senhor. E ele disse um dia para mim, cobrando de mim, para que a gente se reunisse para louvar a Deus e para ler a palavra e meditar na palavra do Senhor. Então, que Deus nos dê sabedoria para levantar cultos domésticos na nossa casa, porque é ferramenta de Deus para gerar salvação no nosso lar. Amém? Em nome do Senhor Jesus, tinha muito mais versículo aqui, mas a hora já se avança. E eu creio que tudo que já foi ministrado aqui já penetrou no teu coração. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Irmã Ivone. Um grande abraço para todos. Amém, amém. Glória a Deus por tudo que o Senhor falou conosco através de você, vaso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos dê ousadia, nos dê, sabedoria, em nome de Jesus, para levantarmos esse altar juntos, de mão dadas com a nossa família. Porque o mais importante, como eu disse no início, né, o nosso ministério começa dentro da nossa casa. Muitas mulheres estão gastando seus dias dentro da casa do Senhor e esquecendo do maior bem, que é a família, cuidar dos filhos, da casa, do esposo, e levantar esse culto de adoração dentro de casa, todos os dias. Em nome de Jesus, Deus vai nos dar força e vai nos dar ousadia para chamarmos os nossos de mãos dadas, orarmos, lermos a palavra, profetizarmos. Em nome de Jesus, eu tenho feito com a minha filha no quarto dela, eu tenho ungido a minha mente, ungido a mente dela. Ela tem orado comigo, tenho feito com meu esposo também no meu quarto, mas os dois juntos, eu confesso que ainda não. E Deus usou a Marleide para falar conosco. Que Deus nos dê, direção de como fazer e que eles venham a aceitar para a honra e glória
do nome do Senhor. Muito obrigada, Marleide, pela palavra, tudo que você disse através da palavra de Deus, porque hoje nós ouvimos a palavra e que venhamos ouvir e praticar para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, minhas amadas? Eu agradeço a todas que participaram desde o início, têm entrado, né, todos esses dias. Hoje, se eu não me engano, é a 24ª live, faltam ainda 16 mulheres de Deus que irão ministrar a palavra. Convido a todas a entrarem, né, todos os dias, porque Deus tem trabalhado no nosso lar, na nossa casa. Estou deixando aqui o link do nosso grupo, se tiver alguém aqui conosco que ainda não participa, né, pede para entrar que eu aceito vocês lá depois, e que Deus possa abençoar, né, cada uma de vocês grandemente. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, que nós possamos declarar em nome de Jesus, em obediência à palavra, que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos, e nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Eu declaro também o shalom de Deus, essa paz que excede todo entendimento, possa guardar o teu coração, a tua alma em Cristo. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Amém? Podem ligar o microfone. Operando Deus. Quem Deus é por nós. Quem será contra nós? Podemos todas as coisas. Aquele que nos fortalece. A vitória é nossa. A live foi gravada, depois eu vou compartilhar lá no grupo. Quem quiser ouvir novamente todas as direções que Deus falou conosco, vamos ter outra oportunidade. Amém? Beijo no coração de todas. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.